meus irmãos também no Facebook, bem-vindos a mais uma reunião livre, mais uma reunião da graça de Deus. Olha, o tema da nossa mensagem é doutrinas de demônios. Sei não, hein? Já sei, amanhã vou ter que desligar o meu telefone. Isso é um tema polêmico. Vamos ouvir o que vamos ler, o que Paulo escreveu. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns, não seriam todos, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Esta noite eu te peço, por favor, empurra essa espada um pouquinho mais, até sairmos daqui cheios, completos do conhecimento da graça de Deus. Me use, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo reunido diga amém. Amém. Todo o crente que tem véu e todo o sistema doutrinário que tosqueia, quando a verdade chega, na sua ignorância e por causa do véu, e alguns por torpe ganância, diz assim: isso é doutrina de demônio. Salvo pela graça, isso é doutrina de demônio. E os mais fervorosos dizem assim: ainda bem que a palavra diz que nos últimos dias viriam doutrina de demônio. Basta que você apresente a verdade. Tudo o que é verdade e que vai contradizendo o sistema doutrinário é doutrina de demônio. Agora, não é doutrina de demônio quando eles colocam uma porta de madeira dentro da igreja e dizem: Jesus é a porta, passe por aqui. Não é doutrina de demônio quando eles mandam você beber um copo d'água depois da oração. Aí não é doutrina de demônio. Não é doutrina de demônio quando eles levam o nome das pessoas e enterram lá no monte, jogam areia por cima. Aí não é doutrina de demônio. Não é doutrina de demônio quando eles pegam um saquinho de óleo ali do armazém do seu Manuel. Ah, não, o seu Manuel não serve, senão vai mentir. Tem que ser no armazém do seu Israel. Aí ele chega aqui e diz: ó, esse óleo veio lá de Israel. Aí não é doutrina de demônio. Mas quando você mostra na palavra, quando você abre o evangelho da graça de Deus, aí o que você prega é doutrina de demônio. Bíblia aberta, conferido na palavra, versículo por versículo, respeitando vírgula, pontuação, explicando tintim por tintim, o véu doutrinal, a ganância diz: cuidado, isto é doutrina de demônio. Então, Paulo usou uma força de expressão. Quando Paulo disse nos últimos tempos, e os últimos tempos que ele estava vivendo era eles. Dali a algum tempo, a parousia de Jesus aconteceria após a queda do templo. Quem estava vivendo os últimos tempos eram eles. Iria acontecer a parousia, o símbolo maior da lei iria cair, o templo lá em Jerusalém, derrubando o templo, acabaria o sacerdócio, os dízimos, as orações, acabaria o símbolo maior da lei, e a parousia, o juízo de Jesus aconteceria. Para eles, é nos últimos tempos. E o que é que estava acontecendo nesses últimos tempos? Por causa da opressão do Império Romano, muitos estavam se apostatando da fé.
Mas se quiser atualizar esta palavra, você vê que o ensino de demônio aqui, olha por meio de quem vem. Olha lá. Vê se é um ser espiritual ou Paulo usou uma expressão para designar que isto é o ensino de homens maus. Olha lá o 2. Pela hipocrisia dos que falam mentira. O ensino de demônio viria por um ser espiritual ou é uma força de expressão designada a homens cheios de hipocrisia que falavam mentira? Depois ele mostra por onde viria a doutrina de demônios e que tem cauterizado a própria consciência. Olha por onde viria o ensino de demônio. 3, que proíbem o casamento. Amor. Se demônio ali fosse um ser espiritual, demônio proíbe o casamento? Demônio tem mente cauterizada? Demônio tem hipocrisia? Então quem eram os demônios a que Paulo se referia na sua força de expressão? Segunda de Tessalonicenses, olha lá. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. 2, e para que sejamos livres dos demônios, dos homens perversos e maus, porque a fé não é de Deus. Quando Paulo disse espíritos enganadores, com E minúsculo, engano com emoção, de fraudar, de enganar, ele usa a terminologia demônio para se referir a homens maus e perversos, porque os homens maus e perversos é que tem mente cauterizada, tem hipocrisia e que proíbem casamento e os alimentos que Paulo disse que foi feito por Deus para nós desfrutarmos. Ouçam o que eu vou me falar. Coloca lá, 1 de Timóteo capítulo 4, eu vou ler até o versículo 1 e 3 novamente. Olha lá. 1 Timóteo, lá onde nós estávamos, 1 Timóteo 4. Olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, com E minúsculo. Espírito com E minúsculo é sentimento, é emoção. Você já ouviu aqui no Rio de Janeiro quando alguém diz assim: cara, você ainda não entendeu o espírito da coisa? É demônio da coisa? É que você não entendeu o sentido, a emoção daquilo que eu quero te passar. Ou então, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem pessoas do Brasil inteiro, em vários países nos assistindo nesse momento. Ou então, quando a pessoa diz assim: este cara não gosta de tomar banho, ele tem espírito de porco. É demônio de porco? O que você quer dizer, passando que ele tem um sentimento, uma emoção de sujeira, não gosta de banho, tem espírito de porco. É uma força de expressão. Então Paulo disse: espíritos enganadores e ensino de demônio. Quem eram os demônios a que Paulo usa essa força de expressão? Os homens perversos e maus, porque são eles, no versículo de número 2, é que tem hipocrisia. Hipocrisia, o ensino de demônio vem pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a própria consciência. Versículo 3, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos. Você já viu? Isso acontecia lá na Grécia, algumas religiões pagãs, mas acontece também dentro das igrejas. A Igreja Católica, por exemplo, proíbe o casamento dos seus padres. A Igreja Evangélica exige o quê? O jejum. Jejum é a abstinência de alimentos. Então, tudo aquilo que proíbe é uma doutrina de demônio, é uma doutrina de homens maus e perversos. Que demônio não ensina nada. Demônio não tem a mente cauterizada. Demônio não tem hipocrisia. Se o termo ali fosse ser espiritual, você consegue entender? Então, quando Paulo diz que o ensino de demônio vem pela, versículo 2, vem pela hipocrisia
aonde fala uma mentira do Evangelho e que o seu líder tem uma hipocrisia, ali está a doutrina de demônio. Pedro, que não entendia muito bem da graça de Deus, denunciou. Olha lá, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha aí, olha aí. Olha os demônios aí. Guarda! Assim, como unidos do Tucuruvi, na escola de samba, vai que vai, vem que vem, foi que foi. Aonde? No meio do povo. Então, assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, olha os demônios, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quando você chega com o Evangelho, está infamado. Ninguém aceita. Por quê? O povo quer o que eles deram como verdade. Então, a verdade desses demônios passou a ser uma verdade. A mentira desses demônios passou a ser a verdade absoluta. E a verdade de Deus se tornou uma mentira. E o caminho da graça está infamado. Quando você chega com o Evangelho da graça, por causa dele, as pessoas não acreditam. Por quê? Olha lá no 3. Também, movidos pelo Espírito Santo, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras da Bíblia. Com palavras o quê? E nós aceitamos, porque era comércio na mão deles. Está vendo aí a doutrina de demônio? Com palavras que não existem, com palavras fictícias. E uma delas é a famosa campanha. Amados, a pergunta que eu faço é: tem campanha na Bíblia? Não. Então isso é uma doutrina de demônio. É uma palavra fictícia que faz o povo comércio na mão desses demônios, desses homens perversos e maus. Mas ele diz que demônio é quem mostra na Bíblia. Olha! Geraldo é demônio. Mostrou que o batismo é na cruz. Sai de ré, coisa ruim, pombagira, curupira. Viu? Mas não fui eu, está escrito lá em Romanos capítulo 6, versículo 3, que o nosso batismo foi na cruz. Está escrito ou não está escrito? É palavras fictícias ou é palavra do Evangelho? É palavra do Evangelho. Então, falso profeta não sou eu. Falso profeta é quem manda o povo fazer algo que não existe na Bíblia. É denunciado aqui como palavra fictícia e por mim como ensino e doutrina de demônio, porque não tem na Bíblia. Todo ensino que é um espírito enganador traz palavras fictícias. Se é um espírito enganador, me enganou com o quê? Com Bíblia? Eu posso te enganar com a Bíblia? Não posso, estou te mostrando. Eu abro a Bíblia e te mostro. Eles não mostram na Bíblia e o povo crê. Mas, ó, e a lista é enorme. Buscando a Deus no monte. Cadê a passagem? Não tem. Se não tem, é uma palavra fictícia. Inventaram. Copo d'água depois de oração.
de libertação. Aonde está a base bíblica? Aonde está a hermenêutica? Aonde está a exegese? Tem. Então é palavra fictícia, é doutrina de demônio. Não existe, é para enganar, é para encher a igreja, é para tomar voto, propósito, envelope. Se não tem na Bíblia, se não foi Deus que mandou. Paulo disse: vocês estão se apostatando da fé, vocês estão saindo da fé para algo palpável, e a igreja aí fora está assim. É fita no braço, é copo d'água depois da oração, é campanha, é voto, é envelope disso, é consagração dos dizimistas. Mas tudo isso aqui é uma doutrina de demônio, porque são palavras fictícias. Disse Pedro que para eles o juízo lavrado ao longo tempo não tarda, e a sua destruição não dói. Depois Paulo disse que o ensino de demônio, coloca lá 1 de Timóteo, nós vamos sempre voltar lá, Miguel, 1 de Timóteo 4:2, lá onde nós estávamos, 1 de Timóteo 4:2, aí é 6, olha lá, disse Paulo, que a doutrina de demônio viria também com quem tem cauterizado a própria mente. Então nota-se que não está falando de demônio, que demônio não tem mente cauterizada, tem, então significa que está falando de homens. Olha lá o que disse Paulo em 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 3, olha aí. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, quem não se conforma, que não concorda com as palavras da sã doutrina, mas eles não concordam mesmo. Por que você só prega Paulo? É porque em Paulo não há essa manobra. Em Paulo não há vassoura ungida. Em Paulo não há copo d'água depois de oração. Em Paulo não há esse toma lá da cá. Em Paulo não há envelope de propósito. Não há busca do monte. E vocês não gostam que eu prego Paulo, porque Paulo, assim como eu, denuncia as doutrinas errôneas e antibíblicas de vocês. Vocês querem que eu prego? Desça já quem eu. Vocês querem que eu prego? Salomão, aonde diz que o celeiro vai se encher. Vocês querem que eu prego Malaquias? Vocês querem que eu prego condenação? Para deixar esse povo aqui amedrontado, debaixo do cajado do pastor e com a cerca do curral presa. Só que esse povo que está aqui é um povo livre. O que prende eles não é a cerca, é o alimento. Então ele diz: se alguém ensina uma outra doutrina, que não seja a doutrina pegada pelo apóstolo Paulo, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e como ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, dignidade, inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, sim, altercações sem fim. Olha a doutrina de demônio, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a graça de Deus, a piedade, o amor, a graça e a misericórdia é fonte de lucro. Essa é a doutrina de demônio que Paulo disse. Eles têm mente cauterizada, não é convertida, é
estão presos à matéria. Oi, que para mim viver é grande, se morrer é lucro. Se cortassem a minha cabeça, os meus olhos iam abrir diante do trono, eu voltaria para a casa de papai. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida. E eles são privados da verdade. Você pode sacudir que não há verdade. O que move eles é a ganância, é a avareza. Quando abrem a mão, está uma máquina de tosquear. Eu já disse aqui, alguns irmãos entraram aqui nas costas, que chega a estar aquela marca assim, o cara passou a máquina assim, chega, arrancou até o couro, disse. Claro, está nascendo tudo de novo, porque Deus é um Deus de restituição. Deus não vai permitir que você saia perdido nisso. Mas essa é a doutrina de demônio que Paulo disse lá em 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 2: mentes cauterizadas, pervertidas, privados da verdade. Olha que o profeta já denunciava eles lá no antigo pacto. Olha em Isaías capítulo 32, versículo de número 6. Olha só, porque o louco, ele fala loucamente, e o seu coração obra, trama, pensa o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha ter falta de bebida. Foi o que fizeram com você. Mas arrancam sem pena. E quanto mais sofrimento, dizem eles, melhor. Quanto mais sacrifício para Deus, melhor. Mas isso tudo é contra o Senhor, porque Deus não quer sacrifício. Deus não recebe sacrifício. O sacrifício agora sempre foi na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito já foi feito por mim e por você, que é Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para que hoje tivéssemos vida e vida com abundância. Para proferir mentiras contra o Senhor. Olha a covardia. Meu amado, eu estou falando para você de cadeira. Quantas viúvas sustentaram essa raça de cães gulosos? Porque quem mais sustenta isso aí fora são os pobres. São aqueles homens e mulheres aposentados que dão dízimo contando na calculadora de tanta ameaça que eles colocaram na mente, que não perdem o culto, que carregam bolsas, que lavam as igrejas, lavam o carro deles, faminta e sedentas pela verdade. É por isso que quando essa palavra chega, aonde chega, arranca o eleito, e não vai ficar nenhum, porque essa palavra vai sacudir esta nação. Isso é uma covardia. Diz que é para deixar o faminto na ânsia de sua fome. Semana que vem Deus vai operar na tua vida. Deus me mostra aqui uma grande vitória. Semana que vem o pastor presidente vai a Israel e o faminto. Semana que vem o culto da vitória e o faminto. Semana que vem leva o envelope da prosperidade e o faminto. Semana que vem, na ânsia de sua fome, nunca é saciado, até que esta palavra te abençoe, até que esta palavra iluminou os olhos do teu entendimento, e lobo na tua vida nunca mais. E diz o profeta então no versículo de número 7, olha aí, também as armas do fraudulento são mais. Ele maquina intriga para arruinar os desvalidos com palavras falsas
quando a causa do pobre é justa. Cães gulosos nunca se fartam, tem mansões, iates, casa boa, empregadas, carros de luxo, mas e que eles querem mais e mais e mais. Mas como ministro do Evangelho, eu libero uma palavra contra eles, que o cofre esvaziará e as vidas serão libertas pela verdadeira mensagem do Evangelho. Eu creio nisso. Diz o profeta no versículo 8: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza, diz o profeta, perseverará. Sabe o que disse o livro de Atos? Que lá em Bereia eles eram mais nobres do que todos, porque todos os dias eles conferiam na palavra para ver se as coisas pregadas eram de fato assim, porque eram nobres, projetando coisas nobres, para não se deixar levar por palavras fictícias, por vento de doutrina. Chega, já comemos lavagem demais, já fomos enganados demais, falsa esperança, ano após ano, é culto de profético, é chave de ouro, é armazém, é tudo, menos Deus na nossa vida. Cansamos disso, vamos projetar coisas nobres, queremos Evangelho, queremos verdade de Deus, queremos Cristo na nossa vida. E em terceiro lugar, Paulo identificou como doutrina de demônio todo aquilo que é proibição. 1 de Timóteo, volta lá de novo, Miguel, capítulo 4, versículo 3. Olha o que Paulo disse que era uma doutrina de demônio. 3: e que proíbe. Toda proibição na igreja de Cristo é doutrina de demônio. Que eles proíbem o casamento e que exigem a abstinência de alimento, que o povo venha em jejum. Já aconteceu contigo lá? Mas teve briga, filho. Mulher preparou um sarapatel. Ah, meu irmão, aquele do anguzinho, sabe que você não fica tintindo nada? Aquele anguzinho que você fica assim, o que foi? Não estou tintindo nada. Pastor falou amanhã em jejum. Falei, amanhã não, meu irmão. Outro domingo, amanhã sarapatel. Toda doutrina de proibição é doutrina de demônio. Olha o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2. Olha aí, Colossenses: se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se você vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. 2 pontos. Vai mostrar as ordenanças em que os crentes se sujeitam nas igrejas. 21: não manusei isso. Olha a proibição, olha a doutrina do demônio, que a igreja pega no literal, pensa que é uma bombagira assim, ó. Que é só a bombagira. Doutrina de demônio é todo o ensino de proibição. Olha lá, não manusei isso. Se é o pastor dizendo, você não pode pegar na garrafa de Coca-Cola, você não pode pegar no vidro de maionese Hellmann's, porque Hell é inferno e nem é homem do inferno. Então você não pode pegar na maionese Hellmann's. Não manusei isso. Não proves aquilo e não proves aquilo. É uma doutrina de proibição ou não é? É. Depois ele diz no versículo de número 22: segundo os preceitos e doutrina de demônios, de homens maus e perversos.
que proíbem as pessoas. Toda proibição espiritual é doutrina de demônio. Depois ele diz: pois que todas essas coisas, com o uso, se destrói. 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, tais coisas, de proibir isto, de não usar batom, não bota brinco, não corta o cabelo, são doutrinas de proibições que são doutrina de demônio. Essas coisas têm até aparência de sabedoria. Olha como ele é santo. Nossa, mas olha como ela é mulher de Deus. Por quê? Olha o coque, olha o vestido. Na verdade queria cortar o cabelo. E vive então uma falsa humildade, uma hipocrisia, porque lá dentro no seu coração a vontade é se sentir mais jovem, mais bela para o seu marido, para os seus filhos. E muitas pessoas hoje não são cristãs, porque uma mulher de 30 parece que tem 60, mas não é pela vontade do seu coração, é pela doutrina de proibição, doutrina de demônio, que tira a paz, a beleza e a vontade das pessoas. E quando eu vi essa palavra, eu disse para minha mulher: é hoje, né? Vai pintar o cabelo. Eu comprei logo uns 2 potes de Tietê, aquele travesseirinho, mas mandei a velha tirar o coque. Ela já cortou o cabelo, Chanel, cuscuz. Sabe aquele corte Chanel, cuscuz? Ela já cortou o cabelo, Chanel, cuscuz. Já meti no Helena preta. Ela já ficou tão feliz. Ela disse: amor, isso é a graça de Deus. Eu falei: viva! Viva abençoado! Proibição é doutrina de demônio. Cristo te fez livre. É claro, né, abençoado? Não vai dar lugar a essa liberdade para dar ocasião à carne. Nós não somos meninos, já sabemos disso. Não vai me aparecer aqui domingo com um brinco aqui, eu não vou morrer. Aí eu dou em ti. Meu amado, disse Paulo, essas coisas, tais coisas com efeito, têm aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo. Olha a hipocrisia. Culto de si mesmo. É o versículo 18, Miguel, que desceu fresquinho aqui, humano, num creme de carne. Coloca o 18 aí. Olha, ó. Ninguém se faça árbitro, juiz contra vós outros. Segura aí. E é o que eles são, juízes. A irmã sabe que a irmã está em pecado, né? Por que, pastor? Olha o modésimo, irmão. A irmã não sabe que a doutrina aqui, a saia é 4 dedos abaixo do joelho? Está 3 só. A irmã é disciplina. Meu amado, quem tem que se meter na forma da minha esposa se vestir sou eu. Meta-se na vida da tua mulher, pastor. Tem que se meter na forma que minha mulher vai se vestir. Sou eu para ela e ela para mim. O pastor vem aqui para pregar a palavra e vem com doutrina de proibição. Está denunciada esta noite. Doutrina de proibição é doutrina de demônio. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Ui! Deus me mostra um anjo aqui e o varão de branco está passando. É que tanto varão de branco. E Paulo diz: olha, baseando-se em
Eu fui no inferno e eu comecei, gente, tomara que ela ficou por lá mesmo. E eu fui no inferno e o anjo me mostrou o cabelo da missionária. E a missionária estava lá? Não, quando eu voltei eu avisei ela, o teu cabelo está lá no inferno. Para botar medo, para a pessoa não cortar o cabelo, para a pessoa não se cuidar. Estava aí fora aí, sabe, se perfumava, penteava o cabelo, cuidava de si, casou, foi para esses alçapão, começou a se envelhecer por causa da doutrina de demônio. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso. Sabe o que aconteceu? O homem não estava lá dentro, arrumou outra. Sabe o que o pastor disse? É o capeta. É, pastor, o capeta é você que destruiu o meu casamento. Me obriga a estar de manhã, de tarde e de noite na igreja. É culto de consagração, é culto de libertação, é culto disso, é culto daquilo, e limpa a igreja e faz. O homem chega em casa, fica para comer miojo, que é rapidinho. E quem aguenta? E a mulher vai reclamar, o homem vai reclamar. Sabe o que a mulher diz? Você precisa de ir no culto de libertação com o meu pastor, o pai Joaquim do Angola. Traz ele aqui, minha irmã, para fazer um propósito com nós em dia. Bruxos, homens maus, perversos, que obra a iniquidade. O seu desejo é matar as pessoas da ânsia, da fome. Não ensinam doutrina do Evangelho. O que ensina é legalismo, é visão, que são infatuadas na sua mente carnal. E sabe o que Paulo disse? As pessoas então se apostataram da fé. O que é se apostatar da fé? Sair da fé e se apegar ao materialismo. O que você entra dentro da igreja se você não voltar com o envelope? Que isso é coisa palpável. Mas a fé não é nada palpável. A fé, ensinou Paulo, não tem nada a ver com coisa que eu vejo, com as coisas que eu toco. A igreja não ensina a fé, não te ensina a abraçar a fé. A igreja te ensina a sair da fé, do invisível, e se apegar às coisas palpáveis, tangíveis. Leva esta rosa, leva esta vida, bebe um copo d'água. Mas isso são coisas palpáveis, tangíveis. Eu estou te ensinando a apostatar da fé, e isso é uma doutrina de demônio. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, olha aí. Olha, a fé é pegar um lenço ungido. Não. É como que não? Como que não? Se é isso que me ensinaram. Irmão, pega esse envelope pela fé. Olha, se eu pegar, já não é fé. Pela fé é assim. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele está no controle de tudo. Isso é fé. Se eu pego o envelope, já é manobra. Então quer dizer que Deus só vai me dar se eu pegar o envelope? E quem não tem recurso para pegar envelope? Deus não faz um milagre? Não somos todos filhos? Deus não morreu por tudo? Ou é vale quanto pesa? Então é uma doutrina de demônio. É verdade. A fé é a certeza de coisas que se esperam, e a fé também é a convicção de fatos que se não veem. Isso se chama fé. Como é que eu vou te dar um envelope e vai dizer para você, leva isso por fé? Isso não é fé, isto é manobra. Isto é te fazer apostatar da fé e se prender a coisas palpáveis e tangíveis. Mas eu não quero, preciso de tocar nada. No antigo pacto, a mulher teve que tocar em Jesus. Neste pacto
de águas vivas. Nós não precisamos de um punhado de sal, porque nesse pacto nós somos o sol da terra. Nós não precisamos de oração forte, porque nós temos um Deus forte que ouve a nossa oração. Você precisa de um Deus forte que ouve a tua oração. E aonde ele está? Fala com o pastor. Mas falar com o pastor para ter uma oração forte, se ele é meu pai, vou direto a ele. Isso é fé. Isso é te ensinar a abraçar a fé. Te ensinar a apostatar da fé é dizer que Deus só vai te ouvir se você fizer a campanha de Gideão. Quando eu lembro. Se a mulher dizia, faça homem, a gente mora de aluguel, faça cabra. Mulher, faça, estou lhe dizendo. Mulher, faça. Meu irmão, só quem passou por isso sabe. As humilhações, deixar de comprar um remédio, acreditando nesses homens maus e perversos. Quantas brigas nos lares, famílias divididas. Isto sim é uma doutrina de demônio. E no versículo 2 o apóstolo Paulo diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o que se vê, veio a existir das coisas que não aparecem. Isso é viver por fé. Quando você acredita que Deus vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, isso é viver por fé. Deus não aceita barganha. A igreja está aí montada no espírito de Mamon, em barganha. Você tem que dar primeiro a Deus, para Deus te dar depois. É assim ou não é? É. Digita para mim, Jó 41:11. Olha aí. Gálatas 1:1. Jó 41:11. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Glória a Deus. A igreja diz: não, você faz um propósito com Deus, e Deus vai te dar o que você pede. Deus está dizendo: não, menina, não. Isso é uma doutrina de Deus não aceita barganha. Deus não divide a sua glória. Os lugares aí estão com glória dividida. Deus me deu porque eu dei o dízimo. Deus me deu porque eu fiz a campanha. Deus me deu porque eu fiz um propósito. Deus disse: não. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir? Quem? Mostra-me um. Não tem ninguém, porque tudo que está debaixo de todos os céus pertence a Ele, inclusive a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade seja dele, porque só Ele é digno de receber. Ele é Rei de Reis, Ele é Senhor dos Senhores. O Evangelho por mim anunciado não tem objetos de culto. As igrejas ali fora, a grande maioria estão cheias de objetos consagrados, fazendo a pessoa apostatar da fé e se prender a amuletos, se prender a coisas consagradas. Uma verdadeira feitiçaria evangélica. Tem de tudo: tijolo da casa própria, unção com óleo, o óleo do seu Joaquim, lê
desperta você para a fé, não te faz apartar dela para se prender a objetos consagrados. Paulo explicou isso em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, olha lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o que? Poder de Deus. Poder de Deus não é saltar no sério, não é rodar dentro da igreja, não é falar a palavra chúria. Poder de Deus é o Evangelho. Aonde está sendo pregado o Evangelho, está sendo pregado o poder de Deus. Então diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. 17, visto que a justiça de Deus se revela no monte. A justiça de Deus se revela na campanha, no jejum de Daniel, na revelação da irmã Batata. Você sabe o que é a irmã Batata? Sabe não? É aquela irmã que quando fala na igreja é ó. Não é lá que o Evangelho se revela. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Se não tem Evangelho, não tem justiça de Deus. Se tem Evangelho, está a justiça de Deus. E diz que isso é de fé e fé, como está escrito: o justo viverá por sacrifício, o justo viverá por obra, o justo viverá por fé. Mas o senhor não sabe. Eu peguei aquela rosa por fé. Pegou não, filho. Você pegou impulsivo, acreditando que naquela rosa tinha poder, mas naquela rosa tem pétalas. Poder está aqui. Você foi induzido a pegar aquela rosa, aquele copo d'água, aquele envelope. Você foi enganado por espíritos enganadores, por doutrina de demônio. Naquela rosa não tinha poder, naquele copo d'água não tem poder, naquela garrafa não tem elemento. Tem sim. H2O. O poder está aqui esta noite. Aqui dentro está o Evangelho de Paulo. Este é o poder de Deus que iluminou os olhos do teu entendimento para não acreditar mais nessas doutrinas de demônio pregadas dentro desses alçapões. Hebreus capítulo 11, 1 Tessalonicenses, por favor, desculpa. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisse, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os crentes. Ouviste a palavra de nós, não como palavra de homens, e sim como em verdade ela é a palavra de Deus, e que esta palavra, disse Paulo e digo eu, está operando eficazmente em vós, os que credes. Você crê? Diga amém. A palavra de Deus está operando em vocês. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Me desculpe a minha voz. De fato, sem obras, sem sacrifício. Sabe o que me entristece? É que eles conseguem convencer as pessoas, dizendo: irmão, você tem que sacrificar. Se você não sacrificar o teu tudo, Deus não se agrada. Não foi isso que falaram para você lá, lembra? Vocês estão entendendo, pessoal? Amém. Mas o poder de Deus, que é o Evangelho, diz diferente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que
capítulo 10, versículos 16 e 17, olha lá. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Versículo 17. E assim, a fé vem pelo jejum. Não. Pelo envelope. Não. Pelo propósito. Pelo pagar o voto. Você pega esse envelope aqui, que a tua fé vai aumentar. Não. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Não é de Moisés, é de Cristo. Para que a fé venha, já está aí dentro, venha de dentro para fora e se manifeste numa ousadia. Diz que tem que ouvir a pregação da fé. Não é levar envelope, segurar numa garrafa d'água, não é pegar um lenço, como eu vi na televisão, a câmera passando e todo mundo com um lenço do apóstolo assim. Mas a fé não vem pelo lenço, a fé não vem pela garrafa d'água, a fé não vem pela fita, a fé não vem pelo saquinho de suco que eles chamam de sangue de cordeiro, para você botar atrás do guarda-roupa, ou a frulha de palmo vendida por R$150, para você botar debaixo do travesseiro do seu marido para ele parar de roncar. A fé vem pela pregação da fé. A fé vem pela pregação de Cristo. Quando prega Cristo, a fé vem. Quando diz que em todas as coisas tu és mais do que vencedor, a fé vem. Você se torna um gigante. A ousadia vem, a determinação, o foco. Você cresce, parte para cima. Você acredita que em todas as coisas tu és mais do que vencedor. Quando prega Cristo, a fé vem. E Paulo diz em Hebreus capítulo 4, olha aí: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Por quê? Por que o povo falhou? Por que não conseguiram entrar nesse descanso? O que aconteceu? A palavra falhou? O que aconteceu com você que você não vê milagre? O que acontece com você que você não vê o agir de Deus? O que é que está falhando? Paulo disse: eu temo, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. 2. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. É que a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então a palavra pregada tem que misturar com fé, tem que dizer: eu recebo essa palavra, eu tomo posse dessa palavra. Mas as pessoas misturam a palavra com tudo aquilo que não é bíblico e voltam para casa com um pé de coelho, voltam para casa com um pedaço da gravata do pastor, com o suor do apóstolo, com a fita de Rabi, com a azeitona do Monte das Oliveiras, com a cruz que Jesus foi crucificado, voltam para casa com a taça que o pastor me deu o suco, voltam para casa com tudo, mas não misturam a fé no que o Evangelho diz. E o escritor disse: então vocês não entram no descanso, e vivem em guerra, e vivem em desespero, busca, e nunca encontra. Faz, não vê resultado, porque não misturam a fé com a palavra. E quando você ouve a verdade do Evangelho, você tem que dizer, misturar aí com a tua fé e falar: eu creio nesta palavra, eu recebo nesta palavra, está escrito ali, é Evangelho, é para a minha vida. A fé vem quando eu ouço essas verdades são para mim, eu tomo posse, eu creio. Aí você vê o agir de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
Se você está pensando pequeno, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora eu vejo você querendo desistir, mas Deus é poderoso para te colocar de pé. Agora eu te vejo você querendo abrir mão dos teus sonhos e Deus lhe dizendo por esta pregação, dizendo: vai, tem foco, tem ânimo, eu te ajudo com a minha destra fiel, porque eu sou poderoso para fazer. Quando eu estudo isso com fé, eu venço. A palavra opera em mim, o poder opera em mim. Este é o poder de Deus que opera em nós. Quando eu misturo com fé, e eu termino com Hebreus capítulo 10, versículo de número 19, olha lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, garganta ficou até boa. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Não é apostatar da fé. Apostatar da fé, quem faz são as doutrinas de demônio. O ensino da palavra faz você se chegar com fé. Plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura que é da palavra. Não é água cheia de cloro da piscina batismais. Esta aqui é a água da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que Ele nos tem falado. Depois ele diz no versículo de número 23: guardemos firme a confissão da esperança, a confissão da fé, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Quando eu me prendo a isso aqui, pode me dar saquinho da Raabe, pode me dar fibra de Santo Antônio, pode me dar o que quiser, eu não recebo, eu mantenho firme a minha confissão. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem fez essa promessa é fiel. Não me pode. Receba, misture isso com fé e espere o agir de Deus, porque esse poder já opera em você, 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 em você. Recebe, 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 recebe. Quem fez a promessa é fiel. Eu misturo isso com fé. A fé de Deus em mim. Não é fé no saquinho. Isso é doutrina de demônio. Isso é para me apostatar da